Boa tarde, eu sou Luciana Casemiro, da Defesa do Consumidor do Globo, e estou hoje com a advogada Tatiana Cota, que é especialista em direito de saúde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciana. A Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a parceria, você ter vindo hoje conversar com a gente. Nós hoje vamos falar um pouco, Tatiana, a ideia é falar dessa crise, né, que a gente está vivendo, né, com mais de 10 milhões de desempregados. Muitos deles, né, perderam seus planos de saúde, que eram corporativos, e agora estão no momento de escolher um plano para ir. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade de escolha, porque a gente tem planos individuais e coletivos, cada um com vantagens e desvantagens. E muitas vezes as pessoas compram os planos sem saber exatamente o que estão comprando. Isso no final pode dar problema, né? Isso mesmo. Hoje em dia, nós temos 3 tipos de planos de saúde. Então, os planos individuais, os planos coletivos por adesão e os planos empresariais. Os empresariais são aqueles vinculados a uma empresa, um CNPJ. E os coletivos por adesão via associação de classe ou algum sindicato específico, tá? E o individual, que é o mais raro hoje em dia, né? São aqueles contratos familiares ou individual que tem reajustes limitados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que esse ano deu 13,5%, contra 20%, 25%, 30% de um coletivo por adesão ou empresarial. Isso, as pessoas às vezes acabam escolhendo um coletivo por achar que o preço de entrada é melhor, né, em alguns casos, exatamente. Mas não se atenta por essa possibilidade de um reajuste que ele não, a gente desconhece o da ANS também, mas é um reajuste que não é regulado, né? Exatamente. O coletivo por adesão e o empresarial, ele não tem reajuste anual limitado pela Agência Nacional. Então, a longo prazo, ele fica bem mais caro. Agora, por que hoje é tão difícil a gente achar um plano individual? Você vê que são pouquíssimas as empresas que oferecem essa possibilidade de contratação direto pelo consumidor com ela, né? Que é o individual. Né? Exatamente. Muitos planos de saúde deixaram de comercializar os planos individuais, exatamente porque tem ingerência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ANS, ela limita o reajuste todo ano, e além disso, ele não pode ser cancelado unilateralmente, ao contrário dos planos empresariais e coletivos por adesão, que podem ser rescindidos unilateralmente e sem justificativa. Ou seja, se tiver uma sinistralidade, ou seja, se naquele grupo muitas pessoas adoecerem e aquilo deixar de ser vantajoso para a empresa, ela pode rescindir aquele contrato. Isso mesmo, é o que acontece na realidade, né? Muitas vezes o consumidor, uma empresa, gasta muito, aumenta a sinistralidade e às vezes o plano de saúde rescinde unilateralmente, apenas notifica a empresa que o plano será cancelado em 60 dias e rescinde. E isso é legal, né? Isso tem previsão legal. Agora, uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não sabem, o coletivo, ele nasceu essa possibilidade de não ter regulação de preço, porque teoricamente uma empresa com outra grande empresa teria capacidade de negociar esse reajuste. Exatamente. Só que a gente hoje vive os tais falsos coletivos, né? Você podia explicar um pouco o que é isso? Que às vezes a pessoa não sabe aonde que ela está entrando, né? Isso mesmo. Por exemplo, o contrato individual, ele teve esse ano 13,5% de reajuste. Um reajuste divulgado pela ANS. O coletivo por adesão, a gente não sabe quanto que eles vão aplicar. Então, esse ano, os consumidores receberam de 20% a 30% de reajuste no coletivo por adesão. Então, depende de cada grupo. E se você tem um grupo pequeno, o risco desse aumento ser maior ainda, né? Isso, exatamente. Um grupo pequeno e um grupo de idosos, né? Aumenta bastante. Então, você tem que saber em que grupo você está aderindo quando você vai fazer um contrato coletivo. Sim, se puder averiguar essa situação, sim. É claro que o plano individual, ele é o mais indicado. Mas depende de cada operadora, né? Então, tem que só analisar se há comercialização ou não. E embora as pessoas achem, né, uma outra discussão é o percentual de reajuste, mesmo aquele que é determinado pela ANS, porque normalmente o reajuste do plano é diferente da taxa de inflação. Isso. Né? As pessoas não conseguem entender se você tem uma inflação mais baixa, por que o reajuste é mais alto, porque ela não está vinculada ao IPCA. Né? Isso. Como é que a gente pode explicar, como é que é feito esse cálculo? Porque, por exemplo, esse ano a inflação média deu mais ou menos em torno de 11%. O da ANS deu 13,5%, porque ele calcula o custo médico.
hospitalar, então é um custo diferente. Então eles apuram quanto seria o gasto, né, o custo médico hospitalar e incide no plano de saúde. No meio dessa crise, a gente tem recebido algumas cartas de leitores falando que eles estão tendo que fazer um downgrade de plano, ou seja, reduzir seu plano para uma cobertura mais baixa. Isso. E que às vezes eles percebem uma certa dificuldade nas suas operadoras para que isso seja possível, para que viabilizar isso. Como é que funciona, né, no momento que você está com um orçamento apertado? Para fazer isso, a empresa é obrigada a conceder esse downgrade? Como é que funciona? Daí tem que analisar caso a caso. Analise o seu contrato do plano de saúde. Se tiver previsão no contrato de downgrade ou upgrade, há possibilidade de fazer essa mudança de categoria sem troca de plano de saúde. É só uma mudança de categoria. E você pode fazer isso no aniversário do seu contrato. Então o ideal a época que seria o reajuste do aniversário do contrato, você fazer essa mudança. Já fica alerta, então antes do aniversário do contrato, já pode entrar com uma solicitação por escrito pedindo essa mudança de categoria. Agora, se não tem previsão contratual, você na verdade está fazendo é isso que talvez as pessoas não entendam, você está fazendo um novo contrato mesmo que seja com a mesma operadora, você não tenha trocado de operadora. Tem que tomar cuidado porque muitas vezes os planos de saúde, eles falam que é mudança de categoria e na realidade é uma contratação de um novo plano de saúde e eles exigem carência, né, de 6 meses para internação hospitalar, de 30 dias para exames e a cobertura parcial temporária de doença pré-existente, que é o prazo de 2 anos. Então isso na verdade implica uma série de perdas que as pessoas têm que estar ficar alertas. E na outra ponta, embora o momento não seja o mais favorável para isso economicamente, quando você precisa fazer você gostaria, às vezes as pessoas mais idosas até, em ampliar a sua cobertura, ampliar seu leque, melhorar de plano. Isso também acontece a mesma coisa? No aniversário do contrato, você pode pedir sim o upgrade do plano de saúde. Se tiver uma cláusula contratual nesse sentido e se tiver um plano disponível, né? Se tiver essa categoria disponível. Senão ela também é uma nova contratação e aí tem todas as... Daí exigência de carência, de cobertura parcial temporária. É claro que alguns planos de saúde negociam isenção de carência ou a cobertura parcial temporária, então tem que só dar uma olhada no contrato. É uma negociação caso a caso. Isso, exatamente. Agora, uma outra dúvida que é recorrente em quem está saindo do mercado corporativo, né, para contratar um plano de saúde, é quando ele tem ou não direito em manter o plano que ele vinha da empresa. Porque às vezes está 20, 30 anos numa empresa e ele acha que ele poderia carregar esse plano com ele para a família, né? Isso mesmo. Quais são os casos que a pessoa realmente tem o direito de permanecer naquele plano? Muitas pessoas têm essa dúvida. No caso de, por exemplo, um funcionário que trabalhou por mais de 6 anos em alguma empresa, ele contribuiu com uma parcela, com um percentual da mensalidade, pode ser um valor mínimo, mas que tenha contribuído mensalmente nesse período, ele tem sim direito a permanecer no plano, desde que pague integral 1/3 do tempo trabalhado. É claro que o mínimo é de 6 meses e o máximo de 24 meses. Aí ele pode manter e aí depois a continuidade disso vai depender se tem algum vínculo. Depois do término de 24 meses, daí ele tem que exercer uma portabilidade especial para o mercado. Aí ele tem que escolher algum plano compatível. Ele pode fazer até uma simulação no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar para verificar a compatibilidade entre os planos. Ele compara entre os planos no mercado qual que seria mais compatível que ele tem de cobertura hoje. Isso, a ANS ela faz a simulação, qual seria o plano compatível hoje para ele entrar via portabilidade de carências. Isso quer dizer que ele o plano de saúde não pode exigir carência e nem cobertura parcial temporária. É como se fosse uma continuidade do plano de saúde. Entendi. Agora as pessoas confundem um pouco a coparticipação e o pagamento de exames, participação de exames. A participação de exames, ela também vincula ou não? Em regra, pela regra do artigo 30 da Lei 9656, de fato a coparticipação não é considerada como se fosse uma contribuição. Mas sim, a justiça é bem favorável ao consumidor nesses casos, então é possível discutir sim. Está chegando aqui, Tatiana, uma pergunta do Marcelo Brandão, questionando sobre o que você acha dos planos que são feitos exclusivos para idosos. Alguns planos de saúde trabalham, né,
pegam exatamente a fatia de mercado que os outros planos de saúde não têm interesse. O problema é que daí tem que verificar se é um plano individual ou um coletivo por adesão, porque tem que apurar a sinistralidade desse grupo, né? Então, a longo prazo, eu não sei até que ponto... Pode ser um risco, né? Isso, exatamente. Porque a tendência é que nesse grupo aumente a sinistralidade e isso vai levar a um aumento de custo, né? Isso. É que alguns planos de saúde, para tentar baratear esse produto, eles trabalham com rede própria e tal. Então, daí você tem que analisar se atende às suas expectativas também, né? Isso está havendo muito, principalmente em cidades menores, né? Fora dos grandes centros, né? Isso, exatamente. É que daí fica naquele conflito rede própria, plano de saúde, então todos com o mesmo interesse. E então ele deve fazer uma avaliação separada. Não quer dizer que seja ruim em princípio. Isso, eu acho que tem que verificar caso a caso, se atende às expectativas do consumidor. A gente estava falando de diferença entre os planos de saúde, né, das vantagens e desvantagens, ou seja, a princípio a melhor opção é sempre o plano individual, né? A princípio, sim. O plano individual ele é regulado pela Agência Nacional, principalmente em relação ao reajuste. Ele tem uma limitação, ele não pode ser rescindido unilateralmente, somente se o consumidor deixar de pagar a mensalidade por mais de 60 dias. E ainda assim o consumidor ele deve ser notificado em relação à inadimplência, em relação ao cancelamento. Então ele é muito mais vantajoso em relação aos outros planos coletivos, empresariais ou por adesão. A gente estava falando de reajuste e o Marcelo Brandão falou sobre idosos, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Que existe um percentual que pode variar, né, da idade de entrada até os 59 anos, quando é a virada, que é para a última faixa dos planos de saúde de idade, a partir dos 50 a 60 anos, né? A gente percebe que muitos planos deixam para fazer o maior reajuste exatamente no final dessa faixa, que é onde as pessoas estão perdendo poder aquisitivo e aumentando normalmente a necessidade de uso do plano, né? Isso chega a ser ilegal? Como é que funciona? Como é que as pessoas podem saber se elas estão tendo, se a empresa está tendo uma cobrança abusiva, uma prática abusiva com esse consumidor? Isso. Olha, muitas pessoas têm essa dúvida. Então a gente faz apenas a separação. Os contratos antigos, eles tinham previsão de reajuste após os 60 anos. Então, reajustar após 60 anos, de fato, é ilegal e é possível discutir na justiça e cancelar esses reajustes. Reajustes por faixa etária. Então, quando o idoso faz aniversário e o plano de saúde incide um reajuste por conta disso, sim, é possível ingressar na justiça e pleitear o cancelamento desse reajuste. Agora, os planos novos, eles têm previsão de reajuste aos 59 anos, exatamente porque eles anteciparam o reajuste, porque ele não é ilegal. Mas o que acontece é que os planos de saúde incidem 60%, 100%, 150% de reajuste aos 59 anos. E daí sim, o judiciário entende que é abusivo. Que é quase uma forma de você expulsar a pessoa do plano. Exatamente. É uma forma de burlar o Estatuto do Idoso, porque você antecipa o reajuste e expulsar esses idosos da carteira de clientes. É importante deixar claro que a gente está falando de reajuste por faixa etária. Isso. É diferente do reajuste anual. Reajuste anual, se tiver 60, 70, 80, ele virá, né? Isso, exatamente. Porque conforme você vai mudando de faixa, você vai tendo um custo maior, exatamente porque pressupõe que o uso é maior, né? Isso, exatamente. Agora, tinha uma outra discussão que era como se que ainda não se viabilizou, pelo menos eu não vi nenhum plano assim, que era você fazer tipo uma poupança, você pagava mais na juventude para depois esse preço se diluir na época em que você mais usa o plano de saúde, que é da idade madura para a velhice, né? Você tem uma avaliação sobre isso, Tatiana? Poucos planos de saúde atuam dessa forma, né? A maioria faz exatamente, cobra um valor mínimo para uma pessoa de 18 anos, quando chega aos 59 anos tem 150% de aumento, 200% de aumento, exatamente para que expulse a pessoa dessa carteira. Então, poucos planos atuam dessa forma, praticamente um plano de saúde para a vida inteira. E isso poderia ser uma solução para a gente ter uma sustentabilidade para o idoso? Até poderia, mas daí o idoso... O consumidor, né, teria que ficar nesse plano de saúde
por toda a vida, Não né? teria, quando você fizesse a portabilidade, você não levaria essa poupança, entre aspas, com você, né? Daí teria que analisar realmente se vale a pena e se funciona, É né, uma no mudança de Brasil. contexto mesmo, Isso, né? exatamente. De mentalidade até, né? Que a gente precisa para tudo, né? Dessa mentalidade de poupança, de prevenção da saúde, né? Que é uma coisa que alguns planos estão começando a fazer, né? Isso, a longo prazo, né? Você calcular. Exatamente. Como é que funciona? A gente teve, eu acho que principalmente no ano passado, com a quebra da Unimed Paulistana, a gente já teve outras grandes, né? Quebrando operadores, eu estava vendo uma certa concentração nesse mercado, uma preocupação do consumidor, acho que ligou uma luz amarela, de como é que se o seu plano está bem. Aqui no Rio a gente tem o caso da Unimed Rio, que está sob direção fiscal, né, que a gente sabe que ainda tem um prazo, ele acabou de apresentar em abril um programa de saneamento, tem um prazo de 36 meses para ser cumprido, mas o consumidor fica muito tenso da sustentabilidade do plano em que ele está vinculado, né, até porque ninguém quer perder de uma hora para outra o seu plano. Como é que fica nessa situação? O que o consumidor deve ter atenção na hora de contratar, para ele saber se está contratando bem? E num caso como esse, que ele percebe que há uma crise, como é que ele está protegido? Porque, na verdade, a regulação prevê uma proteção para ele nesses casos, né? Isso, exatamente. No caso da Unimed Rio, é que ela está em direção fiscal até março de 2017, então até lá não teria grandes problemas. Mas se acontecer, ou com qualquer outro plano de saúde, o consumidor ele pode exercer a sua portabilidade especial de carências. Então ele solicita essa portabilidade do plano anterior para um plano disponível no mercado. Então ele carrega todas as carências, a cobertura parcial temporária. Então ele começa um novo contrato, é como se fosse continuar esse plano de saúde. Então, e também é possível verificar no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar qual seria o plano compatível para você exercer a sua portabilidade de carências. Então, se acontecer algo com alguma operadora, algum plano de saúde, o consumidor pode procurar um outro plano sem se preocupar com carência. E na hora dele contratar, ele também deve ter algum cuidado? Ou seja, ele tem algum lugar que ele possa pesquisar, avaliar antes da contratação para ver se aquela empresa é uma empresa que tem um estofo que pode proteger? Isso, até no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar é possível verificar, inclusive, a avaliação da operadora, como que ela trabalha, inclusive se ela tem planos suspensos, né? Isso, exatamente. Isso o mesmo. Anderson Zanetti está perguntando se existe diferença entre plano de saúde e convênio médico, e se há, quais são. Eu acrescentaria aqui, as pessoas têm diferença entre plano de saúde e seguro de saúde. Isso, mas na prática não tem nenhuma diferença, porque o plano de saúde e o seguro-saúde, eles são regulados pela Lei dos Planos de Saúde, pela Lei 9656 de 98, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, então tem os mesmos direitos. Ou seja, na prática, embora a nomenclatura venha diferente no seu cartão seguro de saúde ou plano de saúde, a regulamentação... Isso, é idêntica. É idêntica. Isso, não é um seguro. Não é um seguro, né? Exatamente. Porque não está regulado pela CN7. Isso, né? isso mesmo. E sim, pela ANS e pela Lei dos Planos de Saúde. E falar em convênio médico e plano de saúde é mesmo... É só nomenclatura. Agora, as pessoas têm às vezes não... A gente está falando sobre cuidados da contratação com a rede credenciada e com as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, porque as empresas sempre dizem, é um sistema vivo, a gente vai mudando. Tá? Como você fazer essa avaliação de rede e de perda? Porque às vezes fala assim, mas a gente trocou por um similar. Isso é um problema, né, Tatiana? Na realidade, é difícil você apurar se há compatibilidade, se é similar mesmo, porque os planos de saúde fazem muita mudança na rede credenciada, mas a regra é o seguinte, se ele descredencia algum hospital, ele tem que notificar a ANS e tem que avisar o consumidor, preferencialmente por escrito, tá? Avisar que o hospital será descredenciado e que outro similar entraria no lugar. E daí entra aquela regra de mesmo município, mesmo tipo de prestação de serviço, exatamente compatível.
com o anterior. Agora, quando ele não avisa, ou se você estiver no meio de um tratamento, isso não pode ser interrompido, né? Isso, daí sim, se algo acontecer, por exemplo, acontece muitas vezes quando o paciente está em tratamento oncológico e ele não pode parar o tratamento, aí sim é possível discutir, sim. E manter, pelo menos naquele caso, até o término do tratamento. Até o término do tratamento, ou se tiver for um caso de internação, não pode simplesmente descredenciar. Não pode, exatamente. Agora, então, a rede credenciada, ele tem essa coisa que mudou só no site, tudo isso na verdade não é correto. A informação tem que ser específica. Tem. Então, eles fazem só a diferença entre hospital e médico ou laboratório. Em ambos os casos, eles precisam informar o consumidor, preferencialmente por escrito. Tá? Então manda uma carta, normalmente eles mandam uma carta e disponibilizam no site também todas as informações de descredenciamento. E se for hospital, tem que notificar sim a ANS sobre o descredenciamento da rede hospitalar. Isso é uma coisa que o consumidor deve acompanhar, não deixar só para quando for necessário o uso. Isso, né? Exatamente. E se eles descumprirem essa regra, o consumidor inclusive pode fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, você acha que os consumidores estão atentos a isso ou acabam se dando conta só no momento de problema no uso? É que como a comunicação ela não é tão expressa, os consumidores se deparam exatamente quando vão utilizar o local e percebem que está descredenciado. Foi descredenciado há muito tempo e tal. Então, normalmente é uma surpresa. Isso, né? Exatamente. É que a comunicação ela não foi adequada. O que mais chega para vocês de demanda no escritório, que é um escritório especializado em saúde, né? Qual é a maior queixa do consumidor que ele não consegue resolver num âmbito administrativo? Quem sabe o consumidor, quando chega ao escritório ou quando envia a carta para a defesa, ele já tentou de todas as formas resolver, né? Exatamente. Mas negativas de tratamentos oncológicos, medicamentos mais modernos, tratamentos mais modernos. Recebemos muitos casos de reajuste por faixa etária aos 59 anos, a partir de 60 anos. Inclusive revisar esse reajuste de coletivo por adesão ou empresarial que aumentou consideravelmente. Isso é o que mais... Isso, nesses últimos anos. E onerou muito o consumidor. Né? Ainda mais no momento em que ele está tendo perda de renda, né? Enquanto eu acho que a economia estava andando, não é à toa que perderam mais de 1 milhão, né? Nesse ano já teve uma redução de 1 milhão de credenciados a planos de saúde. Muitos planos de saúde já declararam que perderam muitos contratos. Exatamente, que as pessoas não estão conseguindo, não têm capacidade de pagamento. Quer dizer, um aumento de 25%, 30% ao ano inviabiliza qualquer contrato. E normalmente são famílias, né? Isso, exatamente. Aliás, isso era uma coisa que eu ia te perguntar quando a gente estava falando de coletivo e me fugiu. Tem alguns planos que tem uma indução para que a pessoa faça um CNPJ. Um CNPJ, mesmo quando é a família, pessoas, filhos e tal, e ela cria como se fosse o tal do falso coletivo. Isso é um risco muito grande, não é, Tatiana? Eu acho que... E desvirtua a regulamentação também. Isso. Né? É que o grande problema desse contrato é a rescisão unilateral. Então, muitos consumidores, eles não sabem que esse contrato ele pode ser rescindido unilateralmente. Hoje em dia, até a Agência Nacional de Saúde Suplementar acabou regulando esses contratos e ela divulga, ela faz um pool de risco. Então, ela apura um reajuste de todos os planos com menos de 30 vidas anualmente. Mas mesmo assim, deu 20%, 25%. É um risco muito alto, Isso. Né? É um risco muito alto. Agora, qual a importância das pessoas registrarem as suas insatisfações com os planos na agência reguladora? Esse volume poderia dar uma outra direção. Né? Claro, eles precisam realmente fazer a reclamação, porque a ANS ela precisa aumentar a sua fiscalização, aumentar a punição, aumentar as multas e apurar se realmente algum plano de saúde está atuando de forma correta com o consumidor. Então, sim, tem que fazer a reclamação na Agência Nacional. Uma coisa que chega às vezes aqui pra gente, eu não sei se a vocês também, são pessoas que têm a cirurgia autorizada, um procedimento autorizado, mas não tem material autorizado, né? Então fica uma coisa desconexa, né? Como é que você autoriza uma cirurgia, não autoriza a prótese? Por outro lado, tem denúncias, né, de máfias de próstata. Então o consumidor fica naquele meio campo, sendo leigo dos dois lados, e saber se confia no que o médico está dizendo, no plano de saúde. Qual é a medida num caso como esse?
Na verdade, essa relação de confiança entre o médico e o paciente existe. Então, se o paciente se trata com esse médico e se o médico indicou essa prótese, você tem que ir pela indicação médica. E o plano de saúde costuma ou negar esse material ou fornecer uns que eles falam que é similar. Mas na realidade não é, porque muitos médicos nem aceitam o material específico, porque não é o indicado para o paciente. Para aquele caso. Isso. Né? Então, o que vale mesmo é a indicação do médico que acompanha o paciente. E casos de internação, a gente tem tido muita dificuldade também de vagas. No Rio de Janeiro tem muita questão em relação à pediatria, tem poucas vagas, CTI. Isso é um caso que muitas vezes vai acabar no plantão, inclusive, do judiciário. Tem, isso mesmo. Às vezes a gente tem que entrar com algumas ações urgentes para obrigar o plano de saúde a arranjar uma vaga em outro hospital, mesmo que seja fora da rede credenciada, porque dentro da rede credenciada não tem vaga disponível. Então, isso é um fato. Né? E nesse caso tem que recorrer, se não houver negociação rápida, a justiça pode ser uma solução. Nesse caso, sim. Ela é rápida, né? Porque os processos normalmente são demorados, né, Tatiana? São demorados, mas nos casos de urgência a justiça funciona. Concede de forma liminar, né? A Glória Albino está falando que o plano dela cobre enfermaria, mas que ela precisou de uma internação, pediu o quarto, pagou a diferença. Só que o valor do médico também foi alterado. Nesse caso, pode isso? Daí tem que negociar com o médico, né? Eu não sei se ele cobrou visita médica ou cobrou algum valor. Daí é livre negociação. Verificar como que foi a contratação. Porque uma das coisas que eu já observei também, as pessoas contratam ambulatorial e têm dificuldade de entender se há ou não internação. Isso é uma discussão, né? Caso de emergência, internaria, mas ela não. Um plano ambulatorial, ele não prevê internação, né? Não, internação hospitalar não. É só o ambulatorial mesmo. Só se fosse em casos de emergência médica. Sofreu um acidente, quebrou o fêmur, precisa... O contrato é bem específico. Isso então mesmo. As pessoas têm que ter atenção. Isso, então na hora de contratar, verifique se o plano tem cobertura a pronto-socorro, ambulatorial, a internação hospitalar, se é completo, porque alguns planos têm só internação hospitalar ou só exames, então depende da contratação. E no caso dela, como era enfermaria, ela fez um upgrade de acomodação. De quarto. E isso realmente pode ter alterado o valor que é... É que a gente também não sabe o que exatamente aconteceu no caso concreto, mas é bom verificar como que foi a negociação com o médico, né? E pode ser o médico que é particular ou o valor que ela pagaria no hospital por alguma visita, alguma coisa que ficou diferente. Pode ser algum. Por exemplo, às vezes na internação no quarto ele precisou de mais visitas. Pode ser isso também. Então não é que difícil dizer se é certo ou errado ou não. Mas você tem que ter cuidado nessa hora que você faz a contratação para entender certinho qual é a cobertura que você exatamente. Tem. Verifica na questão coberturas e exclusões do Agora, contrato. Quem é idoso, por exemplo, no caso de enfermaria, tem direito a acompanhante, Sim, né? É uma coisa que as pessoas às vezes desconhecem. Isso, tem direito ao acompanhante, o acompanhante também tem direito à alimentação. Então é bom brigar. Acima dos 60 anos. Isso, né? Acima dos 60 anos, exatamente. E isso é a previsão legal. Então, independente de constar ou não no contrato, o estatuto do... Permite. O estatuto do idoso permite. Então pode brigar sim. Que vale a pena, né? Você vai conseguir. Vale a pena sim. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar? A gente falou sobre migração para outras empresas, né? Da crise. De portabilidade especial. O que você... Tem alguma coisa que... outra coisa que a gente estava conversando. Às vezes a pessoa está com um problema, descobre um problema de saúde e naquele momento ela quer fazer uma melhora de plano. E o plano nega. É a mudança de categoria, Exatamente. né? Isso, daí tem que só ver se está no aniversário do contrato, porque essa mudança ela só pode ser realizada no aniversário, no mês do aniversário do contrato. Mas quando você já está vinculando isso a uma possível cirurgia, a um tratamento que é mais caro, mais longo, há a possibilidade realmente de uma negativa, né? Se você estiver no aniversário do contrato e o plano de saúde negado, aí é possível discutir na justiça, porque não há nenhuma justificativa para negar essa mudança. Se o plano tiver esse plano superior contratual. Exatamente. Mas se eu souber hoje que eu tenho que fazer uma cirurgia daqui a um mês, isso não quer dizer que eu possa melhorar. Você não pode. Isso, exatamente. Você não pode o ano inteiro fazer essa solicitação. É uma vez por ano.
o momento é na Isso. renovação do contrato. As pessoas têm que Isso. estar atentas a isso, que é na data de reajuste. Isso, exatamente, no aniversário do contrato. Porque a pessoa não vai lembrar quando assinou, mas quando vem o reajuste, Isso, o mês do daí ela reajuste. vai lembrar. Durante aqueles 30 dias ela tem essa possibilidade de fazer uma alteração contratual. Com um pedido por escrito, né, para formalizar, é bom formalizar. Mesmo que a resposta não venha, ela tem que protocolar naquele período. Isso, é bom fazer o pedido dentro do prazo e por escrito. Aqui, ó, chegou mais uma pergunta. Caso de upgrade de quarto numa internação, se o paciente paga por fora esse upgrade, se isso interfere na cobertura do plano. Quem quer fazer, já está internado e quer melhorar a sua hospedagem. Mas daí nesse caso ele não altera o contrato, né? Ele só é uma internação específica. Ele paga um extra exatamente para aquela internação. Daí não muda o contrato. Ele só está fazendo naquele momento e aí ele paga a diferença até às vezes direto para o hospital. De acomodação, né? Isso, a diferença de acomodação. E aí é com um contato com o hospital, ele vai pagar a diferença entre o que ele tem direito e o que seria... Isso, o contrato permanece. O contrato com o plano de saúde permanece da mesma forma. A cobertura não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Da internação. Mais alguma pergunta, Sérgio? Tatiana, você acha que tem mais alguma coisa que era importante a gente falar, alertar para concluir? O consumidor que está nesse momento aí repensando os seus contratos? Eu recebi muitas ligações de idosos que não conseguem contratar plano de saúde porque os corretores ou os planos de saúde negam a entrada. Então, é bom saber que eles não podem negar a entrada de idoso ou qualquer idade. Então, se o plano é comercializado, se está disponível no mercado, ele não pode escolher o contratante. Ele pode colocar as condições que são pré-determinantes, Isso, né? reajuste específico e tal. Mas ele não pode negar a entrada. Não excluir aquele consumidor, impossibilitar que ele ingresse no plano. Isso, só em razão da idade, por exemplo. A Tatiana Clós está fazendo até uma pergunta que eu acho que tem relação com isso. Qual o tempo de carência para quem tem doença pré-existente? Isso no idoso é uma coisa que normalmente já vem na hora de fazer a contratação. Isso. Se for uma nova contratação, na verdade é chamada de cobertura parcial temporária e os planos exigem 24 meses. Para doenças pré-existentes. De cobertura parcial temporária para doenças pré-existentes. Agora, uma dúvida. Se nesse meio termo, vamos supor, uma pessoa tenha tido um câncer, ela tem uma situação emergencial, é obrigado a... Emergencial, urgência e emergência, sim. Né? Uma descoberta de um novo câncer ou uma situação que a pessoa seja uma complicação daquela doença, mas seja uma situação de emergência. Se for uma nova doença ou algum diagnóstico novo, daí não entra como doença pré-existente. Não pode se alegar, por exemplo, você teve um câncer há 5 anos, então agora isso é uma reincidência. Daí depende do relatório médico, depende da avaliação do médico. Mas se for uma nova doença, daí não é considerada como doença pré-existente. Então ele não pode exigir os 24 meses. Daí é uma doença nova. E aí o importante para embasar o consumidor nesse momento é um bom relatório médico explicando o que está acontecendo. Isso, o histórico, né, de onde vem a doença, exatamente, que não é vinculada à doença anterior, daí sim. Agora, até outro dia me chegaram aqui com essa questão. Às vezes a pessoa, na hora de preencher o formulário, fica pensando se coloca ou não todo o histórico médico, com medo exatamente de como é que vão ser essas carências todas. Omitir alguma coisa do histórico médico não é um bom negócio, né, Tatiana? Não, é um péssimo negócio. Exatamente porque o plano também pode ser cancelado por fraude. Então, qualquer omissão de informação e tal. Então, é importante que ela faça um relatório honesto e declare todas as doenças, cumpra todas as carências, as coberturas parciais temporárias. Para não correr o risco de ficar... Isso, inclusive no individual, isso pode dar margem para um... cancelamento de contrato. E aí na hora, né? Aquele cancelamento. Eles notificam dizendo que apuraram que há uma doença pré-existente, que vão notificar a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o plano pode ser cancelado. Porque é visto como fraude. Isso, se apurar que realmente havia essa doença pré-existente e não foi declarada na contratação.
Então, isso é muito importante. A pessoa Isso. ser Então, pesquisar antes de contratar, vá ao site da agência reguladora, veja quantas reclamações tem contra aquela empresa, como é que ela se porta em relação ao consumidor. A agência hoje tem, a ANS, vários indicadores de qualidade de prestação de serviço, se os atendimentos estão sendo feitos dentro dos prazos, né, que isso é uma outra questão, né, que tem prazo para marcação de exame, para consultas específicas. Isso, né? Os planos de saúde demoram muito para liberar uma internação, uma cirurgia, mas o prazo é de 21 dias úteis. Então, se ultrapassar o prazo, pode fazer a reclamação na ANS. E na ANS esse indicador está lá, né? Se o plano demora a liberar, se ele está dando resposta aos consumidores. Então, tenha cuidado antes de contratar e, se tiver problema, busque a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente da Defesa do Consumidor também está aqui para intermediar o que for necessário. E se não houver nenhuma possibilidade de acerto administrativo, a Justiça. A Justiça, isso. Se ele não conseguir resolver administrativamente, pode ingressar com uma ação judicial. Se embase, guarde seus documentos, seus relatórios médicos, todos os seus protocolos, porque isso pode ser fundamental no futuro. O que a gente espera é que vocês não tenham problema nenhum, que os planos respeitem o consumidor e que é essa relação mais saudável que pode haver. Isso mesmo. Gente, Tatiana, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. E quem quiser mandar mais dúvidas e tudo, a gente encaminha. E até a próxima segunda-feira, gente, aqui na Defesa do Consumidor.